Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a educação é a estrela principal. E você já sabe, desde agora, comece a mandar para nós aqui as suas mensagens pelo portal da UP TV. Mande a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão e até a sua experiência educacional. Queremos que você nos informe, porque aqui a gente emana para todo o Brasil e por várias partes do mundo também as experiências educacionais que a gente conhece e vai recebendo de todo mundo. E você também sabe que nós temos o nosso grupo no Facebook, nós temos perto de 400 educadores lá, e você pode entrar, participar também. E nós temos a nossa página de curtir. Você curte lá a Missão Educar TV e você vai receber todos os informes do Missão Educar, todas as novidades que a gente tem por aqui. E hoje nós teremos um programa sensacional que vai falar exatamente sobre a educação comportamental. O que será isso, hein? É algo muito importante. Hoje nós teremos aqui um show de entrevistas, sem dúvida alguma. E nós não temos aqui conosco hoje o professor Liceu Moreira. Ele acabou de chegar de Alagoas, né? Nós, no próximo programa, vamos mostrar os filmes que ele fez lá e as fotos também. E você sabe que o professor Liceu Moreira, ele ministra palestras, workshops, capacitações, cursos. Ele tem todo um elenco de temas no site dele, liceumoreira.com.br, e também você pode acessar pelo Face, né? E se de repente a sua necessidade, da sua cidade, da sua escola, for algo diferente, ele também, com muita boa vontade, vai preparar para você. Então não se esqueça, ele está sempre à disposição em qualquer parte do Brasil, ele vai lá. Então agora a gente vai lembrar você do nosso e-mail, né? Se você quiser falar com a gente fora do programa, nós temos nosso e-mail, missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. E dito isto, a gente vai apresentar nosso convidado, né? Vamos já focalizá-lo. Enquanto ele é apresentado visualmente para vocês, eu vou falar um pouquinho dele para vocês, para que vocês conheçam quem é esse nosso convidado tão especial de hoje. Ele chama-se Carlos Macera, consultor. Ele é engenheiro eletricista e também engenheiro de segurança do trabalho. Tem 21 anos de experiência em gestão do comportamento, que é o nosso tema de hoje aqui. Diretor executivo da MM Tecnologia Comportamental, empresa nacional especializada em educação comportamental. E ele é líder coach certificado internacionalmente e também analista comportamental. Já vou ficar mais esperto com ele, porque se ele é analista comportamental, eu preciso estar aqui então perfeito, né? E ele inclusive já ganhou vários prêmios nacionais, como por exemplo o SESI, o programa de liderança na Electro, em 2010, no setor industrial. Também ganhou um prêmio do Fungoji, deve ser Fungoji, se ele vai me corrigir se for o caso depois. É o programa de BBS na Electro, em 2010, no setor elétrico e de energia também. E tem premiação internacional da British American Tobacco, melhor programa mundial em 2013 pela melhoria e redução de acidentes, liderança e fortalecimento da cultura organizacional. Então agora sim, eu vou me dirigir a ele. Bom sempre, Carlos Macera. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, José Augusto, e com os internautas. Bem, vou conversar um pouquinho sobre gestão de comportamento, suas várias aplicações, e fique à vontade de tirar suas dúvidas. Estou à disposição. Muito bem. Então a gente vai começar agradecendo nossos patrocinadores, né? E aí a gente em seguida já vai começar a nossa entrevista com o Carlos Macera. Vamos agradecer então, desde já, a Serplan Educacional, que é o DNA da educação. Falaremos um pouquinho mais daqui a pouco sobre a Serplan. Também temos o Congresso Conhecer. Está chegando aí, é em setembro. Então a gente vai explicar direitinho para você também sobre o Congresso Conhecer. E temos a Ravan, onde você tem alimentação de altíssima qualidade com melhor atendimento. E agora a gente pode, já uma vez agradecido aos nossos patrocinadores, começarmos nossa entrevista com o Carlos Macera.
E eu faço a primeira pergunta para o Carlos Maceira, que é uma pergunta até intrigante. Carlos, é possível você ensinar posturas comportamentais para as pessoas? A resposta é sim. Mais do que possível, é extremamente viável e é o que nós temos maior dificuldade de fazer, tanto nas organizações, quanto nas escolas, até mesmo na própria família. O fato de não conhecermos e não sermos educados em alguns princípios nos impede de obter o melhor em termos de realização sua enquanto gestor, enquanto professor ou enquanto um pai ou mãe. Então, é totalmente factível e não é algo novo, não. Isso se iniciou na década de 70 nos Estados Unidos, com Skinner, com Horan, com Deming. Isso se popularizou, começou a acontecer fortemente no ambiente organizacional através de Deming, dos programas de qualidade. Todas as abordagens dele eram comportamentais. E com isso, veio para o mundo, vamos falar assim, organizacional, e se disseminou internacionalmente. Vamos dizer que aqui no Brasil, a partir do ano de 2000, é que começou a se tornar mais forte e conhecida essa tecnologia. Então, desde quando você e sua empresa atuam nesse segmento? Olha, eu fui introduzido nessa tecnologia a partir de 1994. Já fazem quase 21 anos. Em agosto vão ser 21 anos. E, como que eu vou dizer? A vida ou Deus me colocou no caminho, não foi por minha competência, não. Fui contratado para realizar um trabalho, que era salvar vidas numa indústria cerâmica, de uns 500 funcionários. E o diretor disse para mim, Carlos, eu tenho dinheiro para te pagar, só. Se vira. Olha, em 6 meses, reduzimos 50% de todos os indicadores que envolvem acidentes. Com afastamento, sem afastamento, primeiro socorro, mas despencaram. Tá? Aí o que aconteceu? A busca e o entendimento do fenômeno me levou à tecnologia comportamental. Porque o que nós fizemos foi conversar mais, nos relacionarmos mais, ouvirmos mais e sermos um pilar de ajuda, de solução, não um pilar de problema. É engraçado porque a gente sabe que na área de segurança do trabalho nós temos muitos treinamentos de como fazer as coisas de maneira segura. Nós temos treinamento para o pessoal que toma conta dos empregados, que é o pessoal do SESMIT, né? Uhum. São os técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, enfermeiros do trabalho, médicos do trabalho. E nós temos também, em vários casos aí, máquinas protegidas. Temos até uma norma regulamentadora, NR12, que cuida da proteção das máquinas para que a pessoa não se machuque. Só que a gente percebe que isso não é tão eficaz assim, porque no Brasil, apesar de ter caído muito o número de acidentes do trabalho e a sua gravidade, nós temos ainda, oficialmente, 760 mil acidentes por ano. E, em média, nós temos aí 2.800 mortes por ano e mais ou menos 16, 17 mil pessoas que são aposentadas por invalidez por ano. Olha só que tragédia social e econômica, né? Então, quando o Carlos me apresentou esse viés comportamental, me chamou a atenção, porque a gente sabe que o problema realmente, uma vez que você tem todas as providências tomadas e a coisa não está resolvida, que é no comportamento que a coisa acontece. É isso mesmo, Carlos? Exatamente. O aspecto comportamental ele tem três viés a serem considerados. O primeiro, que é fortemente estressado pelas instituições educacionais, ou em treinamentos, ou nas organizações produtivas, é o conhecimento. São os processos cognitivos do pensar. As outras duas são praticamente ignoradas. O primeiro eu disse que é o conhecimento tácito. O segundo é o sentimento, a emoção, que é totalmente ignorado e não gerenciado. E o terceiro, que é o compromisso em realizar a ação. Só para você saber, 90% de todo o treinamento realizado no planeta é jogado fora. Por quê? O foco é no conhecimento. Não existe um foco no sentimento, na emoção e no compromisso em realizar. Então as pessoas vão para o treinamento, podemos dizer que tem um momento agradável, comem bem, e quando volta para a empresa ou para a área produtiva, seja o que for, o mundo continua como antes e continuamos a realizar as mesmas coisas e o treinamento não surte efeito. Faz sentido? É da mesma maneira que muitas empresas só promovem treinamentos para cumprir a educação, para dizer que fizeram, né?
A gente sabe também que muitas pessoas que são os objetos desse treinamento, os beneficiários desse treinamento, elas também fazem por obrigação. Algumas até eu já vivi isso. Mas tem que ir lá no treinamento, que chato, não sei o quê. E de repente é o que o Carlos falou, voltam para suas áreas de trabalho como se nada tivesse acontecido. Fica no conhecimento. Mas esse número que você me deu, de 90% de treinamento sendo desperdiçado, isso é assustador realmente. São milhões de dólares. Isso é assustador. E não resolve nada. Continua como dantes, né? Exatamente. Então, você pode contar para nós um pouquinho como é esse trabalho seu? É uma pergunta pequenininha e a resposta é longa. Eu sei. Eu vou simplificar e você me ajuda a complementar para os nossos ouvintes. Bem, o ser humano, ele aprende fazendo. O adulto, o jovem, também aprende fazendo. As crianças não ficam paradas, eles têm que fazer alguma coisa. Nós não estamos mais na Idade Média, nós estamos no século XXI. Então, aquele papel em que havia um preceptor, em 1700, 1800, que ensinava 1 ou 2 ou 3 infantes, vamos usar essa palavra, tá? Acabou, porque o preceptor ele falava e os infantes escutavam e anotavam. Esse modelo persiste até hoje, inclusive em organizações de alto desempenho. E eu acabei de receber uma pesquisa mostrando a inefetividade dessa prática de aula. A recomendação das pesquisas é, quando você engaja as pessoas a realizar alguma coisa, o aprendizado ocorre, porque você ativa os mecanismos cerebrais, tanto direito quanto esquerdo, daquele que busca o mais concreto e aquele que busca mais a reflexão, vamos colocar assim, mas também aqueles que têm a preferência sensorial da visão, da audição, do movimento, e com isso você abrange, vamos falar assim, a pluralidade dos seus aprendizes, mas através de atividades. Nós aprendemos a caminhar andando, tentando andar. O que eu quero dizer é que comportamento não se aprende num livro. E o grande produto de toda organização é o comportamento. Vamos dizer que a Petrobras, que está tanto na moda agora, o grande comportamento deles não é a entrega de óleo ou combustível, não. É o comportamento de cada operador, de cada engenheiro, que permite que no final se entregue o óleo. Só que o óleo não é o grande produto deles. A excelência está em cada um realizar o comportamento desejado, seja numa manufatura, seja numa fábrica de qualquer processo, numa concessionária de energia que trabalhamos no Brasil, ou até numa sala de aula em que você tem um professor que é um líder. Se ele realizar determinados comportamentos, ele vai influenciar positivamente ou até negativamente a sua turma. É isso. É o fazer. É engajar as pessoas em atividades que permitam elas fazer conexão com o que elas já sabem e que você facilite a descoberta de novos olhares. E a partir daí, você cria um mundo de oportunidades. Faz sentido o que eu falei para você? Faz muito sentido. E aí, eu até temos aqui já uma pergunta que chegou aqui para nós, do Laurentino Santos, de Franca. Boa tarde, Laurentino. Muito obrigado pela participação. Ele manda um abraço a nós dois. E ele pergunta justamente, olha que coisa interessante. Ele pergunta assim, em que áreas você sente maior dificuldade ou maior resistência para alterar comportamento? Eu não sei se ele está falando de educação, de segurança, ou então se ele está falando se é de vendas, alguma coisa assim. Não se preocupe, a resposta eu já tenho. Depois de 20 anos, a gente começa a identificar alguns padrões. A maior dificuldade que eu encontro, o nosso time, a nossa equipe, a nossa empresa encontra em ajudar as pessoas a melhorarem, é onde há a maior ilusão do conhecimento. Estou falando de egos. Quando a pessoa sabe muito, entre aspas, porque a gente não sabe nada, a gente está descobrindo um pouquinho do universo a cada dia, o que acontece? Para que eu vou mudar se eu já sou o suficiente? Lembra que eu falei de três vieses? Um é o conhecimento, o segundo é a emoção, o terceiro é o compromisso. Então, muitas vezes, quando o ego é muito grande, o compromisso é menor.
O compromisso é grande em manter seu status quo e não necessariamente melhorar. Então, vamos lá. Existem alguns lugares em que isso se torna mais difícil. Mas varia de organização para organização. Eu acredito que com a experiência que você tem, Lauretino, e obrigado pela pergunta, é uma questão de identificar dentro da sua área de influência, da sua área de vida, aonde que estão os maiores egos. Por isso que a abordagem no segundo viés ela é vital. Como é que nós aprendemos a lidar com a ilusão do conhecimento? O conhecimento é algo concreto, tangível, pode ser medido, tanto que nas escolas fazem provas. Só que nenhuma prova vai garantir se o funcionário vai ser um bom ou mau funcionário, ou se ele vai aplicar o que ele faz. Então a prova é uma avaliação meio precária, necessária, mas ainda insuficiente. É através de atividades que a gente possa envolver e buscar a emoção. Então, se eu estou com PhDs ou doutores, vamos falar assim, eu não vou nunca pôr um livro na mesa. Eu vou trabalhar no relacionamento e na dimensão emocional, justamente para poder contribuir com a vida deles, através de estímulos. Eu gosto de usar a palavra, fazer cócegas. E desse estímulo, buscar as oportunidades que eles nos trazem para crescer e construir na direção em que é necessário, em que nós somos contratados ou em que eles precisam. Faz sentido isso? Sem dúvida alguma. E olha, a conversa já está ficando muito interessante, né, pessoal? E, portanto, a gente vai agora dar uma pausazinha e vamos, então, falar um pouquinho da CEPLAN para você, né? A CEPLAN, você sabe, que está aí, ó, é uma consultoria e assessoria educacional que promove a gestão na sua escola ou ensina o seu grupo de gestão a fazê-la. Então, tanto faz. Você pode contar com a CEPLAN para fazer serviço para você ou para ensinar a sua equipe. E olha aí, ó, a CEPLAN está com o PNGE, que é o Plano Nacional de Gestão Educacional, em várias cidades do Brasil. Hoje ele está no Rio de Janeiro, né? Já teve semana passada em São Paulo. E nós temos agora em maio várias cidades do Nordeste recebendo a CEPLAN com toda a sua equipe para esse aprendizado, né? E vamos anunciar um dia agora o School Business aqui em São Paulo, em 2015, né? Em agosto, que serão 3 dias de imersão profunda em gestão, marketing, finanças, RH, administração, para que a sua escola possa, com muita tranquilidade, exercer o papel dela principal, que é educacional, não é? Então você conta com a CEPLAN, tanto para fazer a sua gestão, ou então para capacitar o seu pessoal a fazê-la. E voltando aqui ao Carlos, ele está trazendo para a gente tanta coisa à luz, né? E ele falou das cócegas. E eu pergunto, Carlos, no tipo de ensino que vocês aplicam, você faz com que eles concluam alguma coisa por si sós, para que você não tenha que dizer é isto, mas que você os leve, os induza a chegar a conclusões? Como funciona? Uma ótima pergunta sua. O primeiro é a busca do significado. As pessoas são convidadas a um encontro educacional e geralmente é por e-mail. Ela vai. Mas chega lá, a primeira pergunta é: o que eu estou fazendo aqui? Para que serve isso? Então a primeira fase, e isso é uma função do líder na sala, do professor ou do instrutor, é justamente ajudá-los a encontrar o significado daquele momento. No início, eu já falava rapidamente. Hoje, o que eu misturo? Eu trabalho com os dois lados do cérebro. Eu coloco, por exemplo, uma palavra cruzada, projetada, e peço para eles buscarem as palavras que eles encontram. Através da busca das palavras, eles entram naquela dimensão emoção que eu te disse, porque nós estamos remetendo ao período da infância, por exemplo, tá? E eles começam a encontrar as palavras que têm a ver com aquele momento que nós vamos viver. A partir do momento que eles olham essas palavras, elas são circundadas, elas se tornam imagens, isso vem da sua história de vida, e a partir desse momento os significados são trazidos. Com esse resgate, eu busco deles que palavras eles encontraram, o que significa para eles, e aí sim eu facilito uma conclusão, dando um significado que faça sentido para eles e é o objetivo da instrução. Então, isso é o início.
A partir daí, ok, definimos o porquê. É o que, eu coloco algumas informações mais concretas e partimos para atividades. Então, em que vai dar o como a gente sabe que na andragogia, né, que você lidar com adultos, o que você falou é perfeito, que é você mostrar para ele a utilidade daquilo. Porque o adulto não vai atrás de nenhum conhecimento se ele não sentir utilidade. Sim. Né? Mas se ele tem utilidade, tem um sentido, ele já sabe o que ele está fazendo ali naquela atividade. Qual é o segundo passo depois disso? O segundo passo é o quê? Aí nós vamos para a dimensão concreta da instrução. É um período curto, mas nós damos informações fidedignas, baseadas em ciência, são fatos em que nós contextualizamos o que nós queremos desenvolver. O próximo passo é a atividade em que a gente explora o como. Perfeito, perfeito. Tá bom? No caso, a sua empresa, ela, digamos assim, a gente sabe que as empresas se dedicam mais ou menos a setores em que elas se veem mais vocacionadas, né? Mas também pelo chamamento do mercado. A sua empresa tem atuado mais em que segmentos atualmente, ou mais recentemente? Na verdade, nós atuamos em praticamente todos os segmentos. Eu já apliquei essa tecnologia com moradores de rua, na assistência a moradores de rua, na área de qualidade, independente do ramo. Aplico já há mais de 10 anos na área educacional, desenvolvendo e aprimorando essa metodologia. E em termos de prevenção de acidentes, nos últimos anos, o setor agrícola, o agrobusiness brasileiro tem buscado bastante. Em segundo lugar, setor químico, petroquímico. Tá? Em terceiro, a área de concessionárias de energia. Predominantemente, são segmentos que têm uma gestão mais agressiva do ponto de vista de proatividade, em termos de... não é só profissionalismo, mas são empresas mundiais. Hoje nós temos trabalhado com empresas de porte mundial. Inclusive, daqui nós fazemos pilotos que são aplicados em outros países. Então, desde 2010, a nossa atuação realmente ela tem sido predominantemente, sim, no Brasil, mas o nosso know-how já tem sido exportado para outros países e corporações. Bom, tanto assim que você já tem até premiação internacional. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, agora, vamos focar um pouquinho mais para a escola. Sim. Em que se aplica esse tipo de trabalho de vocês em escolas? Ok. É tornar o aprendizado mais sexy. Desculpa usar essa palavra, não é no sentido sexual, mas é no sentido atrativo, de dar alegria, de ser mais colorido. O aprendizado, como eu disse, eu não sei se é na sua escola ou não, mas eu frequentemente vejo, por exemplo, entre jovens, em que existe um professor palestrando para alunos. Eu tenho vontade de subir nas paredes, porque é um crime, é antiético. Nunca se deve fazer isso, nem com adulto, nem com jovem. Ninguém aprende nada em palestra. Palestra também, você grava uma ou duas ideias, mas não é a palestra que permite que você transfira uma grande quantidade de conhecimento. Apenas sensibiliza, né? Ela sensibiliza. Para uma outra atividade maior. Ela cria possibilidades. Mas a palestra se tornar o meio, eu diria que é um crime, lesa pátria, o que é feito. Então, sabendo disso, e sabendo que os jovens, nós já vamos falar de geração X, que somos nós, depois veio a geração Y e a geração Z. Eu vou fazer uma pausa para responder a tua pergunta. Nós estamos vendo que geração a cada geração, nós temos que mudar as práticas educacionais e as práticas de gestão, porque eles estão cada vez mais dinâmicos, eles estão cada vez mais difíceis de permanecer. Só para ver o comportamento na sala de aula, o celular. Ou ele presta atenção na aula ou no professor. E a gente vai resolver isso na parte do decreto, olha, não pode trazer celular? Não funciona. Por que o celular? Vou falar comportamentalmente, José Augusto. Sabe por que o celular e o notebook, ele é mais desejado do que a pessoa que está na frente? Porque a pessoa que está na frente, ela consegue ser não muito feliz no relacionamento. É preferível se relacionar com a máquina do que com outro ser humano. Sim. Mas isso não é a culpa do celular. É o contexto em que vivemos. Isso acontece na família. O que eu estou falando é baseado em ciência. Isso existe estudos. Tá?
O celular, ele nunca te dá um contra, ele sempre te dá prazer. Quando você vai conversar com o professor, às vezes você acerta e às vezes você erra. Opa, errei, tem um aspecto negativo. Sabendo disso, eu vou colocar para vocês. O foco nosso com a tecnologia comportamental é na relação professor-aluno, é criar um banco emocional extremamente positivo do professor com o aluno, de forma que mesmo que lá no meio tenha uma correçãozinha, uma orientação de rota, ele não percebe e ainda se sente muito bem. Isso é o que nós trabalhamos, se chama reforçamento positivo. Essa tecnologia é que nos deu a premiação do SESI, de liderança nacional, e a premiação do setor elétrico nacional, porque o líder com a sua equipe passou a reforçar mais o comportamento. Quanto mais eu reforço positivamente uma leitura que o aluno fez ou o adulto fez, mais ele vai continuar fazendo. A questão é, quais são os comportamentos que você quer estimular para que os outros aprendam? Tá bom? Então, comportamento, vamos dizer assim, você disse que no começo que é possível ensinar. Sim. Mas provavelmente nesse ensinar, né, o que você faz realmente seja motivar, seja, né, você seja mexer onde tem que mexer para que aquilo aflore, né? Sim. E aí provavelmente a pessoa vai perceber que ela sai ganhando com aquele tipo de postura um pouquinho diferente, né? E aí ela começa a repetir aquilo, até para ter prazer, né? Porque as coisas ficam melhores em volta dela, né? Sim, esse é o segredo. Todo mundo quer ser feliz. Mas por que os novos programas das empresas ou o ensino ele tem que ser infeliz? É claro que as pessoas não vão querer. Eu coloquei de uma forma geral. O conhecimento é algo que todos nós temos acesso, seja no Google ou seja na sala de aula. Todo mundo sabe ler. A dimensão compreensão requer auxílio de um professor ou de uma outra pessoa que detém essa experiência. Ok, é aí que nós entramos. Nós mostramos e ensinamos a este líder, vamos colocar assim, como ligar as chaves das pessoas, de forma que o aluno, entre uma semana e outra, leia a lição. Tem como fazer isso. E detalhe, ele traga motivado, engajado, olha, professor, eu li. E você pede para que ele conte, compartilhe a experiência, enquanto que o grupo o apoia, em vez de criticá-lo. É possível mudar e criar essas oportunidades. Finalizando essa sua pergunta, ensinar, seja numa empresa, novos comportamentos, ou numa escola, não é um evento em que você cumpre um programa e está bem. É um processo. Então nós vamos construindo, encontro a encontro, essas oportunidades. E detalhe, o retorno pode ser programado para vir rápido, desde que a gente leve em consideração a dimensão emocional. Pestalozzi já nos trouxe isso, tá? Do afeto, da afetividade, das conexões. Enquanto o outro traz alguma coisa, além do conhecimento, traz o que ele sente também. E você constrói sobre isso. No início, nós priorizamos mais esse lado da afetividade, relação, conexões. Só que o efeito depois é uma aceleração do aprendizado. Vale muito a pena. Muito bom mesmo. Então, já estamos falando de conhecimento, professor, o consultor Carlos Maceira, que é um professor também, nós vamos falar agora do nosso Congresso Conhecer, né? Que é o Congresso Conhecer que será em setembro, lá em Aracruz, no Espírito Santo. Entre no site, veja a programação, a grade é fantástica, é um excelente momento de formação continuada para professores, para educadores de modo geral. Entra lá no site, veja a programação, programe-se também para isso, já prepara a sua viagem, você já pode começar a pagar isso em prestações, né? Em parcelas, enfim. E olha, tem aprendizado, tem relacionamento, tem muito lazer. E você tem aí alguns palestrantes confirmados, né? Como o César Nunes, a Pilar Lacerda, o Daniel Gotter Júnior, o Cláudio de Moura Castro, o professor Luiz Marins e mais ainda. Nós teremos em São Paulo no segundo semestre, em breve anunciaremos aqui, o Conhecer em São Paulo também, Congresso Conhecer em São Paulo. Então, já tradicional no Espírito Santo, né, tão conhecido, tão visitado, e teremos também aqui em São Paulo no segundo semestre. Entre lá no site Conhecer, Congresso Conhecer, ou no Facebook também, Congresso Conhecer, e você então terá todas as informações
não perca a oportunidade de avançar no seu conhecimento, de se atualizar. Então agora, ainda falando de escola com o Carlos Macera, eu pergunto, Carlos, então vamos entender a sua colocação. Numa escola, vamos pensar numa escola de grande porte, por exemplo, né? Que até tem várias unidades, de repente. Eu tenho um trabalho a ser feito com a direção, com o alto escalão, né? Que aí talvez possa chegar a... São os diretores, são os gerentes de unidade, Sim. talvez até, não sei, coordenadores pedagógicos ou não. Depois você tem o pessoal de ensino propriamente dito, né? Pessoal de chão de sala mesmo, né? Ou seja, você tem as diversas camadas das lideranças para poder trabalhar. Sim. Eu queria que você soubesse que, quando nós estamos na família, em casa, o comportamento do filho, ele reflete o comportamento do pai. Todos nós sabemos disso. Na organização educacional, o comportamento do professor reflete o comportamento do coordenador pedagógico, do gerente de unidade e do diretor. Ok. Não adianta eu mirar no professor. É necessário começar a trabalhar com o chuveiro, a água vem de cima, molha o diretor e vai descendo para o gerente, mas também com o bidezinho. A gente molhar também o professor e haver um encontro, ou os encontros, em algum lugar no meio. Com isso, nós geramos a massa crítica, mas para poucos comportamentos, 4 ou 5, que são essenciais. Para quê? Para transformar o clima educacional, que reflete a percepção das pessoas. É bom aprender aqui ou não? É difícil ou não? As aulas agregam na minha vida ou não? Eu tenho que estudar porque cai na prova ou porque agrega na minha vida? Tudo isso faz parte das percepções, não só dos professores, mas como dos alunos. Nós temos aqui também uma outra teleinternauta, Melina Souza, de Maringá, Paraná. Muito obrigado, Melina, pela sua participação. Uma boa tarde para você. Ela está dizendo o seguinte, que se nas escolas, isso eu tenho que visto agora, vem muito rápido a informação, se nas escolas esse tipo de trabalho também deveria envolver secretários, atendentes, não é pessoal de gestão, não. Pessoal de portaria, atendentes, pessoal que se relaciona com os pais, que vão levar lá fora as crianças, esse tipo de gente assim. Ela chama aqui de auxiliares gerais da escola. Isso também se aplica? Completamente, porque a experiência é única. A escola não é só o professor. A escola é o faxineiro, a escola é a pessoa que trabalha no refeitório ou nos lanches, na merenda. A escola é todo o corpo. Vou te dar um exemplo da Azul. Como eu trabalho nessa área comportamental há muito tempo, me relaciono com muitas organizações. A tripulação da aeronave é toda a organização. Não é só o capitão e as comissárias e comissários. O atendente, vamos falar, aquele que está lá no check-in, faz parte da tripulação da aeronave. Respondi a sua pergunta? Olha, Melissa, acho que ficou claro, né? Mas muito obrigado. A gente manda sempre um abraço aí para o pessoal do Paraná, que tanto nos prestigia no nosso programa. Então, a gente percebeu isso, que o comportamento tem que começar lá no chuveiro, né? Né? Chuveiro. Porque senão não há comprometimento verdadeiro, né? Da organização. O comportamento, né, do filho é produto do comportamento do pai. Não tem decreto. Como é que é a mesma frase? Faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Comportamentalmente não funciona. Não funciona. Então, agora, Carlos, vocês, digamos assim, quando recebem uma solicitação, como é que vocês fazem? Você estuda o tipo de cliente, o tipo de organização, o tipo de setor para montar esse trabalho? Essa é uma resposta porque cada empresa é um contexto. Ou eles te dizem quais são as necessidades ou quais são os problemas que eles têm? Vamos lá, todo mundo nos chama porque alguma coisa está doendo. Então, o desejo é que a dor passe. Então, vamos dizer que eles têm um problema em que os professores estão sentindo uma dor, que eles não estão fazendo o melhor que eles podem. Eles dão a aula, mas eles não veem o eco no olhar e no comportamento dos alunos. Então,
Esse é um desafio que eu estou vivendo hoje. Só que vai demorar 5 a 10 anos para resolver. Só que nós já começamos no ano passado. Então, é justamente preparar os professores, transformando os comportamentos deles, e eles vão aplicando em sala de aula e retornam para a gente com as experiências, e a gente trabalha isso e vai consolidando. É igual quando constrói uma parede, uma fileira de tijolinho. Esse é de um lado. O outro, a gente pode pensar na questão do clima organizacional ou do clima de ensino e trabalhar para melhorar isso. Da situação como cada escola está, por exemplo. Exatamente. Mas eu diria que o maior desafio educacional é um modelo instrucional em que o professor durma feliz. Quem termina o dia cansado não é o professor, é o aluno que vai exausto para casa, de tanto ele ter se esforçado no processo de aprendizado. O professor vai com energia para casa para viver a vida com a sua família. Esse é o núcleo na nossa visão. Agora, a diretor, coordenador pedagógico, os demais atores, eles têm que tornar esse núcleo possível. Eu diria que esse é o principal objetivo, ou a principal necessidade hoje. Uma curiosidade, Carlos. A sua empresa já foi chamada para fazer algum tipo de trabalho com os pais? Assim, coletivamente, os pais da escola, coisa assim? Na verdade, a empresa não. Quem acaba fazendo isso é a pessoa física. Ok. Quando eu viajo pelo Brasil, sempre me coloco à disposição para poder conversar com as pessoas, para a gente fazer rodas, para nós podermos nos relacionar, conversar, que nem nós estamos conversando aqui. E eu moro em Jundiaí. Em Jundiaí, realmente, há uns 20 anos, eu me dedico a essas atividades, como eu já disse, com moradores de ruas. Nós temos uma escola, trabalhamos com uma escola de educação para jovens, vamos colocar assim, e aí é que entra a associação, porque nós temos a escola de adultos e a escola com os jovens. Ok, nós trabalhamos com os pais, fazendo a interface com os jovens, justamente mediando esse caminho. Mas sempre intervenções com base em processos ou projetos. Perfeito. Eu perguntei isso porque a gente sabe, né, que muitos pais cobram da escola que não deveriam cobrar, tipo nota. Mas filho tem nota baixa, o que é isso? Não pode, né? E não cobram aprendizado. E não checam o conteúdo programático que é aplicado, e uma série de coisas mais, né? Uhum. E até porque também, na correria de hoje, no corre-corre, se o filho não está bem na escola, ele não sabe se é o filho, se é o professor, se é a escola, se é ele, quem é. Ele tem a vontade de eventualmente achar um culpado. É muito gostoso, né? O ser humano gosta de se deixar culpado, né? Foi por isso que eu perguntei, porque eu tenho certeza absoluta de que algumas escolas provavelmente devem estar precisando de algum trabalho, não é trabalho, digamos, de longa duração e tudo mais, né? Mas uma palestra, alguma coisa para os pais, para que eles se afinem com aquilo que está sendo aplicado na escola. Né? Porque a escola, de repente, vai ter um tipo de atuação junto aos alunos que pode não ser compreendido pelos pais. Né? Uma coisa muito boa que os pais não estão entendendo nada, né? Até alguns pais dizem assim, olha, eu vou levar naquela escola porque aquela escola é muito diferente. Alguns fazem isso, mas a maioria não. Né? Essa escola é esquisita, essa escola é uma proposta que só eles mesmos lá, né? E vai por aí afora. Mas, Carlos, no trabalho de vocês, você falou aí, trabalham com empresa de energia, que a gente sabe que é um problema gravíssimo, né? Pessoal que trabalha na linha, fazendo manutenção, né? É complicadíssimo. Área petrolífera, né? E outras áreas de transporte e tudo mais. Agora, você acredita, independentemente de estar atendendo ou não, você acredita que existem áreas assim que devam ser, ou a experiência de você, ou não, que devam ser muito difíceis? Não. Na verdade, a dificuldade muitas vezes é pontual. Quando nos chamam, porque realmente há o desejo genuíno de se resolver os problemas e não se sabe como. Então, o nosso trabalho é justamente facilitar isso. Nós somos especialistas em comportamento.
quem nos chama é especialista na organização deles. O caminho é juntos. Juntos nós encontrarmos o caminho. Geralmente e frequentemente não é uma questão de competência ou de conhecimento. Quem nos chama geralmente é muito mais competente que nós. O nosso trabalho é justamente, não uso mais óculos, mas é pegar o óculos deles e dar uma limpadinha e enxergar um pouco diferente e outras possibilidades. E aí nós caminhamos juntos. E o primeiro olhar, isso é campeão, é a busca por culpados. O modelo de ensino e o modelo de gestão, a causa raiz é sempre uma pessoa. Nunca é o processo, nunca é o líder, é sempre a corda mais fraca, vamos colocar assim. E é aí que a gente começa a resolver tudo. Os erros são oportunidades de aprendizado. E acertar é humano. Então vamos buscar o acerto. Errou? Não, levanta e vamos, eu te ajudo. É justamente ajustar esse clima que nos leva a buscar culpados e os problemas. Não interessa quem errou. Ele queria acertar. A intenção, com certeza, é positiva. Hoje, quem está nas organizações são pessoas que querem o melhor, só que muitas vezes não estão aparelhadas para. Então, o que nós fazemos? Criamos condições para que o melhor de cada pessoa da sua organização seja colocado na mesa. A verdade apareça. Com a verdade, nós fazemos a melhoria. Essa é a base. É aí que nós começamos, seja na organização educacional, seja em qualquer negócio existente. Mas sem dúvida, acreditamos que quando você extrai o melhor de cada um e harmoniza isso, não há situação melhor do que essa, porque é impossível, né? E não tem situação ruim que perdure. É verdade. E o pessoal é muito mais competente do que a gente. Isso é regra. Por isso que as premiações vêm. Não é por nossa causa, não. É porque a gente limpa os óculos da moçadinha. O paninho que é bom, né? O pano que é bom, o paninho que é bom. Bom, então agora a gente vai falar, essa era a hora mais gostosa do nosso programa, vamos falar da Ravan agora. A Ravan que está desde 77 fornecendo uma alimentação maravilhosa, doces, salgados, bolos, tortas, macarrão, massas frescas, massas recheadas, e olha que coisa maravilhosa aí. E você pode comprar na Ravan, na loja do Ipiranga, da Vila das Mercês, ou então da Vila Santa Catarina. E melhor ainda, você pode entrar no site da Ravan, encomendar o que você quiser, e eles entregam para você aqui na Grande São Paulo. Tanto no site da Ravan, .com.br, ou no Facebook, você entra lá, e estão todas essas opções maravilhosas, né? E até também algumas recomendações, de acordo com o momento e tudo mais, para que você possa, então, ter a sua alimentação. Agora, é claro que é muito importante a Ravan, quando você, de repente, recebe aquela visita agradável de surpresa. E agora? O que eu faço? Liga para a Ravan. Ou então você não tem tempo de preparar a comida nos próximos dias. Chama a Ravan. Você guarda, depois você põe no micro-ondas, você põe um pouquinho no forno, prepara e você vai ver que delícia. Então agora o Carlos nos deu o segredo dele. É o paninho, né? Paninho. O paninho com aquele álcool especial que limpa o óculos e o cliente então começa a enxergar melhor. E olha, você falou uma coisa agora que é fantástica, isso para mim não tem preço, para todos os educadores não tem preço. É você conseguir extrair o melhor que cada um tem, não é? Essa é algo, todo mundo quer fazer isso, porque todo mundo tem alguma coisa de bom dentro de si, muito melhor até do que a gente vê e até às vezes melhor do que ele próprio sabe. Ele mesmo não sabe o que ele tem de melhor, né? Sim. Porque o olhar dele não é lançado para o que ele tem de melhor, é lançado para aquilo que ele tem de pior. Exatamente. De repente, né? Então, Carlos, e em média, quanto tempo no trabalho? Aliás, eu ia perguntar outra coisa, quais são as maneiras de você fazer isso? Você já falou que parece a sua sensibilização, então a gente imagina que seja um trabalho um pouco mais profundo, né? Quais são os formatos que vocês utilizam de trabalho? Bem, hoje nós formamos, certificamos multiplicadores. Já é possível transferir esse know-how e serem aplicados no local. Essa seria a situação mais barata, vamos falar assim, para uma organização de encontrar um caminho. E a mais completa
é que nós participamos integralmente do processo de melhoria dela, estabelecendo uma fase de análise do contexto, um plano de implantação. Vamos colocar nesse sentido. Tá? Essas são as variações. Dentre esses dois extremos, existem inúmeras composições com que nós podemos trabalhar. A questão é, podemos estabelecer um programa ou processos? A palestra, eu diria que ela ocorre dentro disso como elemento de sensibilização para os novos passos, ou para gerar o buy-in. O buy-in é aquele desejo interno de querer comprar algo. Compra a ideia, concordo, não sei fazer, mas eu concordo. Sou razoável para mim, eu desejo esse futuro e eu desejo essas consequências na minha vida. Eu quero isso. Então isso é o buy-in. Então a palestra ele tem esse produto e com base nesse aspecto a gente liga a chavezinha do desejo e realizamos as intervenções que são necessárias. Perfeito. Nós estamos chegando no final do programa. A gente tem uma máxima aqui, cara, que quando a entrevista é boa, o tempo voa, né? Nós já estamos aí com poucos minutinhos só para dar uma palavra final, e aí eu vou pedir a você que dê a sua palavra final. Vamos dar o contato da sua empresa também e vamos dar as despedidas para os nossos teleinternautas. Então, qual seria a mensagem que você não teve a oportunidade de colocar até aqui no programa para você não ir embora sem colocá-la? A mensagem é de um idealista. Eu diria que vale a pena acreditar no ser humano e valorizar o esforço dele ao caminhar ao nosso lado, sempre. Obrigado por vocês nos acompanharem essa noite. Muito bem. Então, como que se faz? Bom, a gente vai colocar agora o site, né? Sim. Da sua empresa. Já está aí na tela, né? Está aparecendo na tela aí, que é o site. Como é mesmo o site da empresa? comportamentoseguro.com.br. E é um maravilhoso site. A gente estive lá, explorei, muito bem feito, muito claro de perceber e de entender. Então você vai entrar lá no comportamentoseguro.com.br, vai conhecer o que o Carlos colocou e mais alguma coisa que não deu tempo de ele falar aqui. E você pode então, interagir, perguntando, colocando alguma dúvida, alguma questão, para que você possa contar com esse tipo de trabalho quando você achar que é importante, ou até mesmo chamar a equipe lá para identificar se você às vezes não está percebendo que é hora de fazer. E de repente é essa hora de fazer. Né? Agradecemos demais ao Carlos Macera, veio lá de Jundiaí. Não é tão fácil assim nessa área do Rush chegar aqui, nesse show de entrevista. Ele poderia ficar a noite inteira falando com a gente aqui, a gente sabe disso, né? Mas nós temos uma limitação, mas nós procuramos, pelo menos, trazer à luz esse viés que existe, que é tão importante, né? Que o Carlos e a sua equipe desenvolvem tão bem, e que muitas vezes, para muitas pessoas, como para mim até pouco tempo atrás, a gente nem sabe que existe. Carlos, a gente tem aqui uma máxima no nosso programa, que é uma frase de um mestre, professor Henrique José de Souza, que tem muito, se você puder olhar na tela para você ver agora a frase, né? Acho que tem muito a ver com o que vocês fazem lá e com o que você pessoalmente faz, né? O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama, né? Porque o saber não tem nenhum sentido só para si. Exato. Não é? Sim. Ele tem sentido quando você atua na comunidade e faz com que haja melhorias de pessoas, de organizações, de comunidades em geral. Não é isso? Exatamente, perfeito. Perfeito. Então, nós convidamos você a entrar no site do Comportamento Seguro para que você conheça melhor. O Carlos está sempre à disposição lá, com muito boa vontade, a gente sabe disso. Agradecemos demais a participação do pessoal que nos escreveu aqui no portal do Missão Educar. Hoje, repetimos, nós temos nosso e-mail, que é o missioneducar2012.com.br, temos grupo no Facebook, Missão Educar, e também temos nossa página de curtir. Participe com a gente. Obrigado pela companhia e até a próxima segunda-feira em mais uma Missão Educar, onde a educação é a história principal. Você sabe disso. Até lá.